Boa noite, irmãos, mais uma vez. É um privilégio estar aqui com vocês para a gente expor a palavra do Senhor. Eu vejo aqui que tem algumas carinhas novas. É um prazer tê-los aqui conosco, né? Nós estamos numa série de exposições na carta de 1 de João. E eu já falei aqui, vou repetir, como os irmãos já sabem, um dos propósitos da epístola é fornecer critérios para que seus leitores pudessem ter a certeza se eles de fato são cristãos verdadeiros, se eles de fato estão alicerçados e vivendo na fé verdadeira, na fé apostólica. E a nossa série nós chamamos de Critérios para a Verdadeira Fé Cristã. E nós estamos trabalhando esses critérios. Já demos alguns aqui, por exemplo, se você quiser avaliar se a sua fé é verdadeira, você precisa avaliar o seu estilo de vida. João disse, Deus é luz e nele não há trevas alguma. Aquele que diz que está na luz, não vai andar em trevas. Então o estilo de vida é marcado pela luz, né? Nós demos outro critério que é o amor pelos irmãos. Foi o que o pastor pregou na semana passada. E hoje nós vamos dar mais um critério. Eu já quero pedir você para abrir comigo lá em 1 de João, capítulo 2, nós vamos ler o verso 15 ao 17. 1 de João, nós vamos ler hoje os versos 15 até o 17. Se você achou, você se coloca em pé e nós vamos ler a palavra. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Diz assim o texto: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Santo Deus, eis-me aqui diante da Tua palavra, sei das minhas limitações e sei da impossibilidade de poder compreender, ensinar e aplicar a Tua palavra à parte do Teu Espírito. Portanto, peço que esse mesmo Espírito me ilumine, me fortaleça, me direcione e me capacite para a tarefa árdua, mas também gratificante, de expor a Tua palavra. Assim te peço e te agradeço em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. O nosso critério de hoje nós estamos trabalhando várias perguntas com os irmãos. E a nossa pergunta hoje, que traz o título da nossa mensagem é: você ama o mundo? É uma pergunta. Você ama o mundo? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Irmãos, um dos maiores enganos que a igreja atual vem enfrentando é dizer que ela precisa ser igual ao mundo para que ela possa alcançar o mundo. Esse é um dos maiores enganos que a igreja dos nossos tempos tem enfrentado. A igreja tem pensado assim, olha, nós precisamos ser igual ao mundo. Porque se nós não tivermos nenhuma relação com o mundo, vai ser difícil nós termos contato com o mundo. Não é isso que nós vemos por aí? Então, tendo esse pensamento, sendo convencida por esse pensamento, aconteceram algumas coisas na igreja. Por exemplo, os nossos encontros se tornaram iguais aos encontros do mundo. E em qual sentido? Os nossos encontros se tornaram sem reverência, vazios de Bíblia, sem interesse do grupo, mas com interesses individuais. Os nossos encontros se tornaram sem verdades absolutas ou sem verdade absoluta, cheios de teatros, jogos de luzes, dinâmicas, espetáculos.
Nós temos shows ao invés de adoração. Nós temos simplesmente música ao invés de louvor. Nas palavras de um pregador antigo, que não me recordo o nome, nós temos cristianismo sem Cristo, salvação sem arrependimento, céu sem inferno, religião sem o Espírito Santo. Essas são marcas de várias igrejas dos nossos dias. Elas se moldaram ao mundo com a desculpa de ganhar o mundo. Se vestem como o mundo, falam como o mundo, cantam como o mundo, pregam como o mundo, com a desculpa de que só assim o mundo vai nos dar ouvido. Só assim conseguiremos alcançar. Então, somente conseguiremos alcançar casais se tivermos encontros de vários tipos de várias diferentes maneiras. Se tivermos uma excursão e levarmos os casais para um sítio e a gente passar um final de semana refletindo sobre algumas coisas. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Nós só vamos conseguir alcançar o coração dos jovens se o pastor tiver uma roupa igual às que os jovens usam. Os jovens só vão dar ouvido ao pastor se ele criar algum tipo de semelhança, de identidade com os jovens. Sinceramente, eu não vejo isso na Escritura. Eu não vejo João, por exemplo, ele escreve aqui no versículo 12, que nós não lemos hoje, ele diz: filhinhos, escreva-vos porque pelo seu nome vocês são perdoados os pecados. Mas embaixo ele diz assim: jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós e vós já vencestes o maligno. Em outras palavras, João, eu penso que na época ele não colocou uma roupa de jovem, fez um cabelo de jovem para pregar para jovem. Porque ele sabia que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E pecado não se resolve com o estilo de roupa que eu uso. Pecado se resolve com pregação de palavra. Então a igreja tem abraçado esse grande erro de pensar que ela precisa ser igual ao mundo para ela conseguir alcançar o mundo. Jesus negou essa ideia de maneira enfática, quando lá no Sermão do Monte, ele disse o seguinte para os discípulos: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Algumas pessoas pregam esse texto de uma maneira errada e dizem que os discípulos, os cristãos, são aqueles que vão mudar o mundo. Eles pegam isso nesse texto, mas o ensino desse texto não é esse. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos. Ele vai dando várias características de discípulo. Até que quando ele chega nessa passagem, ele diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, de nada mais serve a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Olha, discípulo meu tem características de discípulo meu. Assim como o sal tem as suas próprias características. Quando o sal perde característica de sal, o sal não serve para mais nada, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Quando o sal se torna farinha de trigo, ele perde a função para a qual ele foi criado. Ele diz também: vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo da cama. Por quê? Uma candeia embaixo da cama não tem propósito algum. Ela foi criada para quê? Para iluminar a casa. Se eu pego a candeia e tiro ela do seu ambiente natural, eu estou tirando características próprias dela. Então ela não serve para mais nada. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos: sabe como que vocês vão fazer diferença no mundo? Demonstrando para o mundo que vocês têm características de cristãos. E que as características de um discípulo de Cristo são diferentes do mundo. Não é se tornando como o mundo que vocês ganharão o mundo. É mostrando para o mundo que andar com Cristo é diferente.
Jesus combateu então essa ideia de que para ganhar o mundo tem que se tornar igual ao mundo. O apóstolo João nos mostra também, no texto que nós lemos aqui, que verdadeiros cristãos não amam o mundo. Ele começa dizendo no versículo 1, na parte A, de maneira enfática. Como nós lemos, ele diz, não ameis o mundo, é uma ordem. Não amar aqui é no imperativo, é um mandamento que ele está dando. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Mas antes de nós caminharmos aqui no texto, eu quero primeiro esclarecer para os irmãos o que é mundo. Porque a palavra mundo aparece na Escritura, principalmente na literatura joanina, centenas de vezes. Se você lê o Evangelho de João e as 3 epístolas, diretamente, frequentemente, ele está usando a palavra mundo, 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 mundo. Só que você precisa entender o que é mundo para você definir, de acordo com o contexto, mundo vai significar uma coisa. Então vamos entender aqui o que é mundo, para a gente entender o que João vai nos falar depois. Primeiro, a palavra mundo, no texto grego, que é o Novo Testamento foi escrito nesse idioma, ela se pronuncia como cosmos. A ideia do cosmos é algo organizado. Então, cosmos é algo organizado. É o contrário do caos. O que é o caos? Quando nós falamos que tudo está em caos, tudo está em desordem. Não é isso? Então, cosmos é organizado, ao passo que caos é desorganizado. Daí nós temos a palavra cosmético, da palavra cosmos. As mulheres vão gostar. E para que elas usam cosmético? Para deixar tudo organizado. Ok? Então, cosmos significa algo organizado. Então, no sentido de cosmos como algo, no sentido de mundo, ele está dizendo também que é um sistema organizado. Então, cosmos é um sistema organizado. E aí, então, ele vai aparecer em 3 sentidos básicos aqui no Novo Testamento. Primeiro sentido básico, quando João usa mundo, quando a Bíblia usa mundo, dependendo da passagem, ele está se referindo ao mundo físico, a esse mundo criado, as coisas que foram criadas por Deus. Dependendo da passagem, quando ele diz mundo, por exemplo, em João 17, 24, ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Mundo aí significa as coisas criadas, o universo. Por exemplo, em Atos 17, versículo 24, nós temos assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Mundo aí é as coisas que foram criadas por Deus. Em Romanos 1, 21, ele diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Desde o princípio das coisas criadas. Primeiro sentido de mundo, mundo, as coisas físicas, o universo, o sistema organizado, criado por Deus. Os sistemas planetários, o sistema solar. Esse é o sentido de mundo. Um segundo sentido de mundo é mundo como pessoas, ou humanidade, ou a raça humana. Por exemplo, em João 3,16, um versículo que todos conhecem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que fez o quê? Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou a humanidade, a sua criação. Deus amou as pessoas, toda a raça humana. Então, o mundo aqui, quando Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira, a humanidade de tal maneira. Mundo como pessoas ou humanidade. Por exemplo, em João 8,12, ele diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz das pessoas. Eu sou a luz da humanidade. Em Mateus 24, 14, ele diz, e o evangelho do reino será pregado por
todo mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, será pregado a todas as nações, a todos os povos, a todo mundo. Quando nós dissemos assim, e aí, quem estava lá naquele evento? Ah, estava todo mundo lá. Nós estamos querendo dizer que estava o mundo inteiro, o universo estava lá no evento? Não, nós estamos querendo dizer, estavam todas as pessoas lá. Ok? Então, mundo no sentido de o universo criado, mundo no sentido de as pessoas e a humanidade, e um terceiro sentido, mundo como um sistema governado por Satanás, ou uma organização. Lembra que eu disse que cosmos, mundo, dá a ideia de um sistema organizado? Então, aparece também mundo como um sistema governado e organizado por Satanás, é um sistema maligno e oposto a Deus. Por exemplo, olha, em João 7,7, mundo aparece com esse sentido, olha lá. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Quando ele fala aqui mundo, ele está dizendo, olha, o sistema me odeia, porque eu exponho as obras do maligno. Em João 14,30, ele diz, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe de quê? Do mundo. Quem é o príncipe do mundo? Satanás, que é o príncipe do mundo, esse sistema que é oposto a Deus. Em João 15,19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O sistema que é oposto a Deus também é oposto aos filhos de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso de quê? Deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está nos dizendo aqui, olha, que há um curso deste mundo, há um sistema que está caminhando um curso, e o príncipe dele é o próprio Satanás. 1 de João 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mundo aqui, ó, o sistema mundano, quem governa ele é Satanás, é o maligno. Então, é esse mundo que João está usando aqui, dizendo para nós não amarmos. É o mundo, o sistema que é cheio de regras, de normas, que é montado, feito para que você viva totalmente alienado dos mandamentos de Deus. É esse sistema que já está operando. A tendência é que ele cada vez mais vá aumentando, até que venha a vinda do anticristo e do período que nós chamamos da grande tribulação, aonde o anticristo, junto com a besta, irá perseguir aqueles que não são do mundo, mas ainda estão no mundo. É esse sistema que João está dizendo. Mas aí eu tenho uma pergunta, que eu coloquei aqui para a gente pensar. Deus odeia? Deus odeia? Vamos ver se Deus odeia? Trouxe aqui alguns textos. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Amós, capítulo 6, versículo 8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio seus castelos. Amós, capítulo 5, versículo 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, dizendo para o povo de Israel. Não suporto as suas assembleias solenes. Isaías capítulo 1, versículo 14. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Zacarias capítulo 8, versículo 17. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo, e não queiram jurar com falsidade,
porque eu, o Senhor, odeio todas essas coisas. Malaquias 2, versículo 16. Eu, o Senhor, odeio o divórcio, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Deus odeia ou não? Deus odeia o mundo como sistema que se opõe a ele e sua vontade. O mundo é inimigo de Deus e Deus é inimigo do mundo. Mundo como sistema que se opõe a ele é objeto da ira e do ódio de Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4, versículo 4. O John Stott diz assim, olha, o mundo e a igreja são retratados em agudo contraste entre si. Dois grupos inteiramente separados e distintos de pessoas, um sob o domínio de Satanás, o outro nascido de Deus e conhecendo a Deus. Então nós temos dois caminhos a seguir. O mundo, cujo príncipe é Satanás, e nós temos o caminho de Deus, que é totalmente oposto ao mundo. Então é este mundo que João está nos dizendo para não amar. É este mundo liderado por Satanás, que se opõe a Deus, que João está falando no texto que nós chegamos aqui. Vamos agora tentar, entendido aí o conceito de mundo, nós vamos ver o que João tem a nos dizer. Acompanha comigo aí, mantenha sua Bíblia aberta, olha lá o versículo 15. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João, se você voltar um pouquinho comigo, no capítulo 2, versículo 5, ele nos chamou a amar a Deus. Na semana passada, no capítulo 10, que o pastor pregou, ele nos chamou a amar aos irmãos. Hoje ele está nos dizendo a não amar. Ele está nos mostrando o que nós não devemos amar. Se antes ele nos disse, olha, ama a Deus, ama seu irmão, agora ele está dizendo, mas não ameis o mundo. Nós temos 3 razões que João nos dá para não amar o mundo. Como eu disse, quando ele abre a parte A do versículo dizendo, não ameis o mundo, o texto aqui é uma ordem. Ele não está dizendo assim, olha, escolham não amar o mundo. Escolham entre amar a Deus ou amar ao mundo. Não. Ele está dando uma ordem para os seus leitores. Não, de maneira alguma. É um mandamento. Não ameis ao mundo, nem o que há no mundo. E ele está dizendo uma coisa, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 3 razões para não amarmos o mundo, para cristão não amar o mundo. Primeira razão, está aí na parte B do versículo 15 que nós lemos. Primeira razão, não devemos amar ao mundo porque o amor pelo mundo e o amor pelo Pai são incompatíveis. Olha a parte B que ele diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, amar o mundo e amar a Deus são coisas distintas, opostas. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por exemplo, vamos ver se um cristão ama o mundo? Trouxe aqui alguns textos e eu quero caminhar com vocês aí. Vai lá comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 26, capítulo 6, versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Amor ao mundo e amor a Deus são coisas distintas. É impossível amar a 2 senhores. É impossível. Olha comigo Mateus 16, 26. Mateus 16, 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? De que adianta o homem ter o mundo e perder a sua alma? Olhem lá comigo, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vai comigo lá em Tiago. Mais lá no finalzinho da sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 27.
Ele diz assim, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vai passando aí. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se de quê? Da corrupção do mundo. Afastamento do mundo. Essa é uma característica da religião verdadeira. Afastamento do mundo. Ora, Tiago, capítulo 4, versículo 24, já li aqui. A amizade com o mundo é o quê? Inimizade com Deus. Vai comigo em João, Evangelho de João, volta lá. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. João 17, versículo 4. Versículo 14, melhor dizendo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O mundo odeia cristão. O sistema de Satanás, que é oposto a Deus, odeia um cristão. Sabe por que eles odeiam? Segundo o nosso texto, porque nós não estamos no mundo. O texto está nos dizendo, olha, porque não são do mundo, o mundo nos odeia porque não somos do mundo, assim como eu não sou do mundo. Olha lá comigo, 1 Coríntios capítulo 2, um pouquinho para frente aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito de quê? Do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não está em nós o Espírito do mundo. O que está em nós é o Espírito de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Outras traduções diz, para nos livrar do mundo. Cristo deu a sua vida para quê? Para nos livrar do mundo. Então é impossível que nós ainda amemos o mundo. Olha Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Um cristão já foi crucificado com Cristo há 2000 anos atrás. O mundo já não existe mais para ele. Não tem nada no mundo mais que atrai ele. Essa é a primeira razão. Por que não amar o mundo? Porque é incompatível ser um cristão e dizer que ama a Deus e continuar amando o mundo. São dois caminhos opostos, dois extremos. Segunda razão, o mundo e o que nele há não tem relação alguma com o Pai. Versículo 16, olha lá comigo, volta lá em 1 de João. É o versículo 16. João diz assim, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tudo que tem no mundo tem relação nenhuma com Deus. Nenhuma. Nenhuma. E ele nos dá aqui 3 coisas que tem no mundo. 3 características que tem no mundo. E eu quero caminhar sobre elas. A primeira característica do mundo, ele chama aí de a concupiscência da carne. Tudo que há no mundo, no mundo tem aí essas 3 coisas. Primeira delas, no mundo tem concupiscência da carne. O que ele está querendo dizer com a concupiscência da carne? Aí eu quero dizer o seguinte, João está dizendo assim, no mundo tem um problema interno. Quem está no mundo tem um problema interno. Ele está dizendo, ele chama esse problema interno, ele chama de concupiscência da carne. O que é concupiscência? Concupiscência, a palavra aqui, epitomia, ela dá a ideia de um desejo desenfreado. É um desejo sem controle. É um impulso que ele não consegue ser dominado. Isso é concupiscência, é isso que João está dizendo. No mundo, quem está no mundo está vivendo controlado por desejos. Quem está vivendo no mundo não está controlando os desejos. Os desejos de quê? Da carne. Quem está no mundo está vivendo sob o controle, sob o domínio dos desejos da carne. Em outras palavras, está fazendo aquilo que a carne deseja. O que é carne? Quero esclarecer aqui também. Carne, na Escritura, aparece como vários sentidos também, assim como o mundo. Ela aparece como o corpo físico.
mas ela é amplamente usada também como uma inclinação para o pecado. Quando ele fala a concupiscência da carne, ele está dizendo, olha, no mundo há fortes desejos e inclinações desenfreadas para satisfazer a pecaminosidade da raça humana. Aí eu trouxe aqui alguns textos, onde nós temos essa questão da carne. Vai lá comigo em Romanos, capítulo 13. Bom que você vai aprendendo os endereços aí. Romanos, capítulo 13. Quero ler o versículo 14. Diz assim, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado de quê? Da carne em suas concupiscências. Paulo está nos chamando, ó, se revista de Deus. As coisas da carne, você tem que se afastar dela. João está nos dizendo que no mundo, o que tem é concupiscência da carne. Olha comigo Efésios, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos de quê? Nos desejos da nossa carne. O que é andar nos desejos da nossa carne? Paulo nos diz, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Qual é a consequência de andar segundo a carne? Paulo nos diz, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. No mundo que tem a concupiscência da carne. Eu tenho vários outros textos aqui, mas nosso tempo não permite a gente explorar mais essa questão da carne. Mas o que João, quando ele diz, olha, no mundo há concupiscência da carne, ele está dizendo, quem está no mundo está com um problema interno. Ele está sendo inclinado pelos seus próprios desejos, olha. E aí, o que me chama a atenção aqui é que, nesse sentido, o problema da humanidade não é intelectual. Porque às vezes a gente olha para o mundo e fala assim, não, o problema do mundo é que as pessoas são mal educadas. É que as pessoas não têm acesso às escolas de boa qualidade, a faculdades. Não. O problema da humanidade não é intelectual. Porque se fosse esse o problema, os nossos políticos seriam as pessoas mais morais do mundo. Porque eles são PhDs. Tem vários e vários cursos. O problema da humanidade não é intelectual. João está dizendo, é a concupiscência da carne. Ou seja, o problema é moral. O problema não é somente externo, o problema é primeiramente interno. Quer ver como que o problema é primeiramente interno? Você sabia que nós falamos aqui na escola dominical, que às vezes a gente tem a mania de falar assim, não, Deus, é porque, sabe, a razão do meu pecado é o seguinte, é porque o diabo me tentou e eu fiz. Ou então você fala assim, não, Deus, a culpa do meu pecado é sua. Como Adão falou assim, olha, Deus, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, se você não tivesse me dado a mulher, eu não tinha pecado. A gente tem a mania de dizer assim, não, é a sociedade. Porque, sabe como é que é, né? Hoje todo mundo trai, então... Hoje todo mundo fofoca, aí a gente acaba fofocando, né? Hoje todo mundo inveja, aí né, a sociedade vai contaminando a gente, né? Ah, é porque eu vivo no meio dos meus colegas, que né, eles fazem essas coisas, aí a razão do meu pecado é essa. Mas olha, a Bíblia diz que nós não precisamos do diabo e nós não precisamos de mais nada além de nós mesmos para pecar. Se Deus, e isso vai acontecer na escatologia, quando nós um dia vamos pregar sobre isso, quando o diabo for preso, lá em Apocalipse nós temos essa ideia que o diabo vai ser aprisionado por alguns anos, e você vê lá o seguinte, que as pessoas continuam sendo inimigas de Deus, rebeldes contra Deus, mesmo o diabo sendo preso. E olha, João está dizendo, a concupiscência da carne, o problema é interno, é a carne. Nós não precisamos do diabo nem nada mais para pecar. Porque, olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Ele não está dizendo as obras de Satanás, as tentações de Satanás me fazem fazer essas coisas. Paulo está nos dizendo, ora, as obras da carne, da própria natureza humana são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas. A carne. Essa é a concupiscência da carne que há no mundo. E João está dizendo, isso não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com o mundo. A primeira característica que ele coloca do mundo é a concupiscência da carne. A segunda característica, ele chama assim, olha, a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos.
Esse é o problema externo. O primeiro é interno. O segundo problema que tem no mundo é a concupiscência dos olhos, é externo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, eu vejo e passo a ter o desejo desenfreado por aquilo que vejo. O externo serve apenas para estimular o interno. Como o pastor diz, fala comigo, várias vezes nós estamos conversando, o diabo é somente um facilitador. O diabo somente abre a porta para um leão sair. É simples. Em outras palavras, os olhos são os estímulos da carne. O mundo está cheio de concupiscência da carne, o mundo está cheio de concupiscências dos olhos. O C.H. Dodd diz assim, é um outro estudante da Bíblia, ele diz, essa é a tendência de deixar-se cativar pela exibição externa das coisas sem investigar os seus valores reais. Nós vemos e já queremos, sem antes emitir um juízo. Nós vemos e decidimos, sem antes pensar, é certo? Pode ser feito? A Bíblia me ampara? É isso que eu preciso? Eu trouxe aqui 3 exemplos de concupiscências dos olhos. Olha que coisa interessante. Vai comigo. Não precisa ir comigo, tem os textos aqui, vou te dar o endereço. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha a concupiscência dos olhos. Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O texto de Gênesis diz que a mulher olhou para a árvore e falou assim, olha, eu vi, legal, quero, me dá. Sem pensar assim, mas Deus não falou que eu ia comer, ia morrer? Não, é agradável aos olhos? Eu quero. O mundo está assim. Vi na televisão, quero comprar, não importa se consigo pagar, se eu estou apertado ou não, se vou estourar o limite do cartão. Não, quero, me dá. Os meus olhos estão pedindo, me dá, eu quero. Segundo exemplo de concupiscência dos olhos, Davi. Josué capítulo 7, versículo 21. Josué não, Acã, Davi não, Acã. Josué 7, 21. Quando vi entre os despojos, quando o quê? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Concupiscência dos olhos ou não? Eu vi uma capa babilônica e esqueci que Deus havia dito, não toqueis coisa alguma de Jericó. Todas elas pertencem ao Senhor. Concupiscência dos olhos ou não? Terceiro exemplo, Davi, agora sim, 2 Samuel 11, 12. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Concupiscência dos olhos ou não? Passeando na varanda do palácio. Quero, manda trazer. Não parou para pensar, é casado ou não? Quero, me dá. É isso que há no mundo. Terceira característica que ele fala do mundo aí, ele chama de a soberba da vida. Soberba é autoconfiança. Soberba é orgulho, é autossuficiência. E ele então diz, olha, é a soberba da vida. Em outras palavras aqui, nós temos 2 linhas de interpretação dessa passagem, o que é a soberba da vida aqui. A primeira é que a soberba da vida é a pessoa que vive no mundo, ela acha que o controle da vida dela está nas mãos dela mesma. Ela está tão assim autoconfiante, soberba, que ela fala assim, não, eu consigo me manter, eu tenho os meus recursos, eu não preciso de Deus, eu estou tranquilo, eu não preciso de mais nada, eu estou beleza. A soberba da vida que há no mundo, o mundo não precisa de Deus, o mundo está andando segundo o seu curso. A outra linha de interpretação, e a que eu trouxe aqui, é que a soberba da vida aqui é a ostentação daquilo que se tem. O Dodd trouxe aqui essas 3, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida da seguinte maneira. A concupiscência da carne são os desejos. Dos olhos são os valores falsos. E a soberba da vida é o egoísmo. Tudo isso pode significar pensar que pode moldar ou levar a sua vida sem Deus ou ostentar aquilo que tem. O John Stott diz assim, o problema do mundo, sabe o que é? Que o mundo deseja o que não tem e se gloria do que tem.
Esse é o problema do mundo. É isso que há no mundo. No mundo há pessoas que vivem cobiçando aquilo que não têm e vivem ostentando aquilo que têm. Esse é o problema do mundo. E tudo isso, segundo João, versículo 16, o final, acompanha comigo, ele diz, deixa eu voltar aqui, tudo isso não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, tem relação nenhuma com o Pai. Nenhuma. E quem está vivendo no mundo está amando essas coisas. E amar a Deus e amar o mundo são coisas distintas. Ele nos dá agora uma terceira razão para não amarmos o mundo. Versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Terceira razão para não amar o mundo é transitório, ou seja, o mundo passa. O mundo passa. 1 Coríntios 7, versículo 30 e 31. Os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. O mundo passa ou não? Os desejos e os prazeres do mundo são momentâneos ou não? Os mais velhos aí que são mais vividos sabem disso. Sabem que tudo no mundo passa. A ideia de que o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que ele quer dizer com o que o mundo passa? Ele está dizendo, o mundo, como um sistema contrário a Deus, foi julgado por Deus. E agora está ocorrendo uma transição entre o agora e o futuro, que terminará com o pleno estabelecimento dos planos eternos de Deus para a sua criação. O mundo, está sendo tirado. E quem ama ele está sendo tirado junto. Assim, o mundo e suas concupiscências não terão mais lugar na criação de Deus. Serão aniquilados, destruídos e julgados. É o contraste que ele pinta no finalzinho do verso 17, olha lá. O mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem que permanece? O mundo? Não, aquele que faz a vontade de Deus. Esse permanece para sempre. É como se ele dissesse assim, na eternidade não haverá mundo. Portanto, se você ama o mundo, a eternidade não será um bom lugar para você. Porque na eternidade, tudo que vai ter é Deus para amar. O mundo já passou. Então, se você ama o mundo, a eternidade não é um bom lugar para você. Você não vai gostar de estar lá. Não, mas eu gosto de andar com os estilos de roupa, assim como o mundo, sabe? Eu gosto de conversar como o mundo, eu gosto de ouvir músicas do mundo, eu gosto de assistir filmes do mundo, eu gosto de ter relações como o mundo, eu gosto de cultuar deuses do mundo, não é isso que eu gosto. A eternidade não é um bom lugar para você. Não, eu gosto de farra, eu gosto de gandaia, eu gosto de bebida, eu gosto de tratar as pessoas com violência. A eternidade não é um bom lugar para você. O mundo está sendo tirado. E se você ama o mundo, você está sendo tirado também. Eu quero já ir para a conclusão, mostrando para vocês um homem que percebeu que estava andando segundo o mundo, mas que já quando estava velhinho, e isso nos mostra que se você ainda está vivendo como o mundo, ainda dá tempo de você entender que o mundo passa. E se você ainda está jovem, está vivendo como o mundo, ainda dá tempo de você falar assim, olha, deixa eu ouvir esse homem velho aqui e pegar o exemplo dele e entender que o mundo passa. Deixa eu te dar comigo esse exemplo. Vai comigo lá em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes capítulo 2, versículo 3. Olha um homem entregue ao mundo, buscando o mundo. Eclesiastes 2, versículo 3. Até o 11 nós vamos ler. Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas.
Fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles os bosques em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de vacas, de ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e este foi a minha porção de todo o meu trabalho. Salomão está fazendo uma reflexão, dizendo assim: olha, eu fiz tudo. O que eu desejei, eu tive. Tive fazenda, um tanto de gado, ovelhas, cavalos nos pastos, mulheres tive um monte, vinho eu experimentei de todas as safras, prata e ouro, meu trono era feito de ouro puro, batido, tive um tanto de empregado na minha casa, vivi uma vida de luxo, morava dentro de um palácio, mulheres, jardins, fama, sexo, drogas e rock. A conclusão dele já, ao fim da vida, depois disso tudo, sabe qual que é? É o versículo 11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era o quê? Vaidade. Eis que tudo era vaidade. E aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Em outras traduções ele diz, foi como correr atrás do vento. Porque assim é aqueles que andam no mundo, passam a vida correndo atrás do vento. Passam a vida correndo atrás do vento. Passam a vida escravizados pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. E morrem sem sentido algum. Como Salomão, foi tudo vaidade. Tudo sem sentido, tudo sem valor, tudo sem propósito. O mundo passa ou não? Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25 diz que Moisés abriu mão dos prazeres que tinha dentro do palácio do faraó. Porque ele sabia que os prazeres que ali tinha eram o quê? Momentâneos. Moisés abriu mão dos prazeres que o mundo oferece, porque ele sabe que é momentâneo. E o texto diz que ele abriu mão disso para quê? Para buscar as coisas que permanecem para sempre. Desfruta do mundo agora e seja privado de uma eternidade ao lado do nosso Deus. Morra para o mundo agora e tenha as portas abertas para o deleite eterno na presença do Senhor. O mundo passa bem como suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Eu concluo dizendo, é impossível amar dois senhores. Você ama a Deus? Então você odeia o mundo. Você está lutando para vencer os desejos desenfreados da carne que o mundo insiste em afirmar que são corretos e normais em nossos dias. Você não está amando esse sistema que é anticristão, pois sabe que o mundo não durará para sempre e por isso põe seus olhos nas coisas eternas. Você ama a Deus? Então o mundo te odeia. João capítulo 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Você ama a Deus? Então o mundo não é seu dono. João capítulo 17, versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Você ama o mundo? Então você é inimigo de Deus. Vamos orar? Coloque-se em pé. Santo Deus, quero te agradecer por essa oportunidade mais uma vez. Pedir a Deus que a tua igreja seja avivada. Avivamento no sentido de que
a tua igreja, Deus, passe a aplicar na prática e a viver na prática aquilo que tem ouvido desse púlpito. Pastor Marcos e eu, a Deus, temos buscado a tua presença em reverência e temor, porque sabemos, ó Deus, como os homens de Deus de outrora, que o púlpito precisa pegar fogo para que os bancos também peguem. Que deste púlpito saia o fogo do teu Espírito mediante a exposição da tua palavra, e que arda no coração dos irmãos, ó Deus, como fogo consumidor, e que neles haja um deleite, ó Deus, e uma vontade, ainda que descontrolada, de viver a tua palavra e para a tua glória. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.